Pense bem, uma única conversa num jardim que acabou definindo o rumo de toda a humanidade. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no capítulo 3 de Gênesis. E o objetivo aqui não é só contar uma história antiga, mas entender a origem de ideias como culpa, vergonha, mortalidade. Vamos juntos desvendar a anatomia da queda passo a passo. E olha que interessante. A história não começa com uma ordem, mas sim com uma pergunta, bem sutil. A serpente chega perto da mulher e, em vez de bater de frente com a regra, ela dá uma distorcida, sabe? Ela pergunta: é verdade que Deus disse para não comer de nenhuma árvore? Essa pequena alteração é o que basta para plantar a semente da dúvida e dar início a um diálogo que vai se mostrar muito perigoso. Então, vamos imaginar a cena. A gente está no Jardim do Éden. Os personagens, a mulher e a serpente. O cenário é de uma liberdade quase total, mas com uma única exceção, uma proibição que vira o centro de toda a atenção. E é exatamente nesse ponto que a conversa começa. E aqui a gente vê um verdadeiro choque de narrativas. A mulher repete a regra, mas, veja só, ela adiciona um detalhe que não estava lá: nem tocareis. Aí, a serpente ataca direto. Primeiro, ela nega a consequência. Vocês não vão morrer, de jeito nenhum. E mais importante, ela apresenta uma nova motivação. A sugestão é que Deus não está protegendo, mas sim limitando, escondendo a chance deles se tornarem como ele. Bom, com a dúvida já plantada e a promessa de se tornar como um Deus na mesa, a narrativa leva a gente para um momento crucial: a escolha. E é importante notar que a transgressão não é um impulso, não. É o resultado de um processo, de uma deliberação, onde a tentação é colocada na balança contra a obediência. O texto é bem detalhado, né? Ele praticamente desenha a anatomia da tentação em 3 etapas. Primeiro, o apelo físico, o fruto era bom para comer. Depois, o apelo estético, agradável aos olhos. E, por fim, o apelo intelectual, o desejo de ter mais sabedoria, mais entendimento. Depois de toda essa análise, a ação se torna quase inevitável. E a coisa toda vira coletiva quando ela divide o fruto com o marido, que come sem nem questionar. E aí vem a consequência. Mas olha só, a consequência imediata não é a morte física que se poderia esperar, não. É algo muito mais sutil e ao mesmo tempo mais profundo. Uma mudança interna. A primeira coisa que nasce da desobediência não é a morte, é a vergonha. Então, os olhos de ambos foram abertos. Aquela promessa da serpente até que se cumpriu, mas de uma forma totalmente irônica. Eles não se tornam deuses em poder, eles ganham uma nova consciência. Uma consciência dolorosa da própria nudez, da própria vulnerabilidade. A inocência se foi, e no lugar dela ficou a autoconsciência. E essa nova autoconsciência traz emoções até então desconhecidas. A voz de Deus, que antes era sinal de comunhão, de proximidade, agora causa medo. As palavras de Adão são muito reveladoras. Tive medo, porque estava nu e me escondi. O medo e a vergonha acabam quebrando a relação de confiança e levam os dois a se esconderem da presença divina. Quando chega a hora da verdade, quando são confrontados, a resposta imediata é transferir a responsabilidade. Começa o jogo do empurra-empurra. Adão culpa a mulher e sutilmente culpa o próprio Deus quando diz: a mulher que tu me deste. A mulher, por sua vez, joga a culpa na serpente. É aqui que a gente vê o primeiro ciclo de culpa da história, onde ninguém assume a responsabilidade pelas próprias escolhas. Pois é, essa cadeia de culpa leva direto para o julgamento. Agora, as consequências são decretadas oficialmente. E elas não são apenas punições, são uma redefinição completa da existência para cada um dos envolvidos. A realidade como eles conheciam está prestes a mudar para sempre. As consequências vão na essência de cada um. A serpente, amaldiçoada fisicamente, vira um símbolo de inimizade. Para a mulher, a dor passa a estar ligada à geração da vida e surge um conflito na dinâmica dos relacionamentos. Já para o homem, o trabalho, que antes era um propósito, vira uma luta, uma batalha difícil contra uma terra que agora também produz espinhos. E, finalmente, a consequência que sela o destino de todos: a mortalidade. Aquele aviso, certamente morrerás, agora se torna um decreto. A vida humana passa a ter um fim, um retorno inevitável ao pó da terra. Com as sentenças já declaradas, falta só um último ato para selar de vez essa nova realidade. A separação, que era emocional e espiritual, agora vai se tornar física e permanente com a expulsão do jardim. E o motivo da expulsão é revelado aqui.
A humanidade agora tem o conhecimento do bem e do mal, que é um atributo divino. A grande preocupação é impedir que nesse novo estado eles também alcancem a imortalidade. O perigo era muito claro, entende? Se, nesse estado de conhecimento, mas também de alienação de Deus, eles comessem da árvore da vida, a condição de queda se tornaria eterna, sem volta. A expulsão, então, funciona como uma medida para impedir uma imortalidade corrompida. A separação agora é absoluta. O homem é enviado para cultivar a terra. E o caminho de volta não é só fechado, ele é ativamente guardado por querubins e uma espada de fogo. A comunhão direta com o divino, pelo menos por enquanto, chegou ao fim. O capítulo termina, mas a história, nossa, ela ecoa até hoje. A gente viu como um diálogo levou a uma escolha e como essa escolha redefiniu toda a existência. A narrativa nos dá uma origem para a dor, para o conflito, para a mortalidade. Então a pergunta que fica no ar é: essa é apenas a história de uma desobediência ou é, na verdade, a própria descrição da condição humana?